Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos, amigos. Graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Mais uma vez podemos estar juntos, compartilhar da palavra de Deus, cantar juntos, orar juntos, ouvir a voz de Deus. E a nossa oração que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha falar ao nosso coração, venha nos despertar, venha nos avivar com a sua palavra. É somente através da sua palavra que somos chamados para a salvação, através da sua palavra que somos edificados, somos avivados, somos despertados, somos confrontados e também podemos dizer que somos moldados pela palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor não nos confrontar, não nos trazer refrigério para a nossa alma, o que seria de nós sem a palavra do Senhor? Com o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, certamente coisas extraordinárias Deus, Ele faz, Deus, Ele se revela a cada um de nós. Quero nesta noite falar sobre Davi. Às quartas-feiras temos falado, meditado no livro de Salmos. Hoje eu quero compartilhar com você o Salmo de número 26. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 26, permanecer com a sua Bíblia aberta para nós estarmos acompanhando alguns versículos e poder aplicar no nosso coração a bendita, poderosa palavra de Deus. Falar sobre integridade, a súplica de um homem íntegro. Integridade é estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu diminuição. E para nós, o povo de Deus, a integridade, ela envolve honestidade, envolve a retidão, rigidez no caráter, uma espiritualidade de mais pura qualidade. Então, nosso desejo é que nesta noite sejamos moldados pelo Senhor. Tenhamos a coragem, como o salmista Davi, faz aqui algumas orações, ele abre o seu coração para Deus, algo extraordinário. E também nesta noite possamos abrir o nosso coração para Deus e deixar que Ele nos revele a sua palavra, a sua vontade. Salmos de número 26, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Julga-me, ó Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha o meu coração e minha mente. Pois tua fidelidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade, na tua palavra. Não tenho me assentado com homens falsos, nem me associado com hipócritas. Odeio o ajuntamento de malfeitores e não me sentarei com os ímpios. Lavo minhas mãos na inocência. É assim que me aproximo do teu altar, ó Senhor, para entoar louvor em voz alta e proclamar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu amo a tua habitação e o lugar onde a tua glória reside. Não me leves para junto dos pecadores, nem me des o destino dos sanguinários, cujas mãos praticam crimes e cuja destra paga subornos. Eu, porém, ando com integridade. Resgata-me e tem compaixão de mim. Meus pés permanecem firmes em retidão. Na assembleia bendirei o Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, na sua casa, na sua família, nós que estamos aqui. Que o Senhor, de maneira especial, venha revelar a sua vontade. Vamos orar? Pai querido, nós neste momento damos-te graças pela tua palavra e cremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo falará ao nosso coração de maneira muito especial. Nesses dias, nesses tempos que estamos vivendo, queremos, ó Deus, firmar os nossos pés com retidão, na integridade,
honrar ao Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. O autor desse Salmo 26 é Davi, como já falamos. Ele fala de sua própria defesa, ele faz uma oração de proteção e uma declaração confiante de integridade pessoal, do seu relacionamento com Deus. Davi era a pessoa certa em escrever esse salmo, devido à sua experiência e experimentar as misericórdias de Deus, devido a tantas dificuldades na sua queda, no seu pecado, na sua desobediência, no adultério, em planejar a morte da esposa de Betseba. Então Davi, ele experimentava cada vez mais a misericórdia de Deus. Era um homem transparente, era um homem que abria o seu coração, confiante no perdão de Deus, confiante naquilo que Deus o chamou, confiante no amor de Deus para com a sua vida. E mais do que nunca, meus amados, nós precisamos estar confiantes do amor de Deus a cada um de nós. É esse amor de Deus em nós que nos faz avaliar a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso dia a dia, ser transparente diante de Deus, com o nosso coração aberto, com o nosso coração diante de Deus, para que Ele venha sondar os nossos corações e as nossas atitudes. Davi, ele havia ouvido acusações suficientes, ele havia resistido todos os ataques contra o seu caráter. Então ele se levantou e disse: Senhor, tenho vivido com integridade. Olha aí no versículo 1. Ele não estava afirmando que não tinha pecado, ele estava afirmando que não tinha culpa. Não ter culpa significa que o pecado foi tratado corretamente diante de Deus e diante dos outros. Ele simplesmente estava deixando todos saberem que o único intento do seu coração era fazer a vontade de Deus e servir por inteiro. Meus amados irmãos, minhas irmãs, como nós precisamos fazer como o salmista, como nós precisamos avaliar a nossa conduta, como nós precisamos crer no perdão de Deus para os nossos pecados. É a partir do momento em que nós entregamos, nós convidamos a Jesus para ser o nosso Senhor, quando nós reconhecemos todo o sacrifício de Jesus na cruz por nós, quando nós reconhecemos que os nossos pecados foram perdoados por Jesus, quando nós confessamos, então a partir daquele momento não vivemos mais a nossa vida, nós agora nos entregamos por inteiro, nos tornamos íntegros diante de Deus. Não mais vamos nos diminuir diante do amor de Deus, mas vamos buscar a cada vez mais amá-lo, honrá-lo, servi-lo, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, que o nome do Senhor seja honrado nas nossas atitudes, na nossa transparência diante de Deus, na nossa ousadia de demonstrar, de declarar a nossa fidelidade ao Senhor, de honrar o amor de Deus pela minha vida, amando também, demonstrando que Ele está acima de todas as coisas, que todo o meu coração está cheio do seu amor e da vontade de servir e fazer a sua vontade. O Salmo 26 é sobre integridade. É interessante a forma como Davi coloca essa questão para o homem segundo o coração de Deus. Íntegra é a pessoa com os pés firmes no chão. Olha no versículo 12, meus pés permanecem firmes em retidão. Isso é integridade. Ele estava honrando o chamado de Deus, ele estava honrando o amor de Deus, ele estava ali com um propósito em meio a tantas lutas, em meio a tantas acusações, em meio a tantas adversidades, ele não abria mão de honrar a Deus. Ele não abria mão porque ele conhecia Deus, ele conhecia o Senhor, as misericórdias do Senhor, o amor do Senhor, o perdão do Senhor. E é exatamente isso que eu quero que você observe nesta noite, o quanto você é amado por Deus. Se você confessar os seus pecados, renunciar os seus pecados, confessar os seus pecados ao Senhor, nós vamos agora lutar, vamos perseverar, vamos ter os nossos pés firmes nessa retidão, vamos ter os nossos pés firmes no amor de Deus e aumentar a cada dia mais o meu relacionamento com Deus. E honrando acima de todas as coisas. Davi, ele estava passando por várias acusações.
Davi estava sofrendo quando escrevia esse salmo de gente que não tinha integridade. Tipo de gente que fazia Davi sofrer nos versículos 4 a 6 e 9 a 10. Estava sendo mal falado, acusado, era alvo de fofoca. As pressões não corromperam Davi, pelo contrário, mas revelou o coração de Davi. O que tem no seu coração diante das pressões? Como é a vida do homem ou da mulher íntegra ou íntegro? Como que é a vida daqueles que têm os pés firmes? Como têm sido as atitudes daquele que querem honrar o Senhor acima de todas as coisas? Há 3 coisas importantes que eu gostaria de passar para você nessa noite. A primeira, declarando integridade a Deus. Presta atenção. Declarando a integridade a Deus, mantendo os pés firmes, em nada a esconder de Deus. É óbvio, e nem dá para esconder nada de Deus, porque Ele é onisciente. Ele conhece a nossa vida. Antes de abrirmos a nossa boca para falar alguma coisa, Ele já sabe. Ele conhece toda a nossa vida. Ele conhece todo o nosso ser. E nos 3 primeiros versículos, ele faz algumas declarações importantes. Será que você teria coragem de fazer essas mesmas indagações da sua vida para com Deus? Ele diz: sou íntegro, tenho os pés firmes no chão. Prova-me, Senhor, examine-me, Senhor, investiga o meu coração, investiga a minha mente, investiga o meu profundo ser. Integridade não é esconder nada de Deus, mas o meu prazer não é o poder. O prazer de Davi não era ser rei, mas o amor de Deus. Porque, meus amados, qualquer outra coisa que nos dá mais prazer vai nos corromper. Por isso, se o seu prazer é o amor de Deus, você faz de tudo para permanecer nesse amor. Olha no versículo 3, pois tua fidelidade está diante dos meus olhos e tenho andado em tua verdade, andado em tua palavra, andado nos teus ensinamentos, nas tuas leis, meditando, aplicando, colocando a palavra na minha vida, nas minhas atitudes, honrando ao Senhor acima de todas as coisas. É o ponto principal para um grande avivamento, é reconhecer quem nós somos e ter a ousadia, a coragem de pedir ao Senhor: Senhor, sonda-me, examina-me, Senhor, prova o meu coração. Sonda como está a minha vida, sonda como está o meu coração, investiga o meu profundo ser. É difícil fazer essa oração, mas não é impossível. Quando nós reconhecemos a grandiosidade de Deus, quando nós reconhecemos quem é Deus, quem nós somos, o que Ele fez para nos resgatar, a sua demonstração de amor por nós, nós também precisamos honrar, fazer e dar o de melhor para o nosso Deus. Demonstrar o nosso amor com integridade, não diminuindo, não sofrer diminuição. Vem as lutas, vem as opressões, vem as adversidades, vem as tentações, mas o meu amor por Deus, ele precisa aumentar a cada dia. A minha integridade com Deus, os meus pés precisam estar firmes nas palavras do Senhor. A minha mente precisa estar cheia da palavra do Senhor. O meu coração precisa estar cheio da palavra, precisa transbordar da sua palavra. Precisamos nos alimentar mais e mais da sua palavra, praticar mais a sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Quando fazemos isso, demonstramos uma integridade. Eu quero ser obediente à sua voz. Não vou me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eu vou honrar o Senhor, eu vou cumprir ao Senhor. Não vou abrir mão da sua palavra, não vou abrir mão das suas ordenanças, não vou abrir mão da sua palavra, da sua presença. Isso é integridade. Isso é poder crescer mais diante de Deus. É mostrar honestidade, é mostrar ao Senhor a transparência, é mostrar uma retidão ao Senhor. Por isso o salmista nos desafia a não esconder nada de Deus. Deus é o nosso Pai. Quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, quando Ele passa agora a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz que nós nos tornamos agora filhos de Deus. E nós precisamos
estar em contato com o Pai, pedir para Ele sondar o nosso coração, pedir para Ele sondar a nossa vida e fazer com que nós venhamos viver demonstrando quem é Ele na minha vida, o que Ele fez por mim, demonstrar a minha retidão diante da sociedade, demonstrar a minha honestidade, a minha integridade nos meus negócios, no meu trabalho, naquilo que tenho, naquilo que sou, é demonstrar que eu sou mesmo, em todos os lugares, um homem ou uma mulher com integridade, que não abre mão de amar, de servir ao Senhor acima de todas as coisas. A segunda lição nós podemos aprender nesse texto, no Salmo belíssimo 26, declarando a integridade a Deus, mantendo os pés firmes, não cedendo ao pecado. Versos 4 e 5 do Salmo 26 diz assim: não tenho me assentado com homens falsos, nem me associado com hipócritas. Odeio o ajuntamento de malfeitores, não me sentarei com os ímpios. Que declaração do salmista! Podemos observar, meus amados, que quando nós demonstramos a nossa e declaramos a nossa integridade a Deus, mantendo os nossos pés firmes, não cedendo ao pecado, eu tenho demonstrado que não tem nada a ver com aqueles que querem me destruir. Davi estava dizendo: não me envolvo com aqueles que planejam me derrubar. Como precisamos, mais do que nunca, de homens e mulheres, jovens, adolescentes, famílias que não se envolvam com o mal, mas que falem a verdade, mas que vivam a verdade. Quando estamos sob pressão, a coisa mais natural para a gente é ser igual ao mundo, a mentir, muitas vezes agir com hipocrisia, porque a pressão é tão grande. Nós muitas vezes nos igualamos com os ímpios, nos igualamos com aquele que não conhece a Jesus, nos igualamos com aquele que não tem temor a Deus, nos igualamos com aquele que não respeita, que não tem temor diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Davi não, Davi lhe disse: meus pés estão firmes. Isso demonstra integridade na palavra do Senhor, integridade no chamado do Senhor, integridade em meio a tantas adversidades, em meio a essas pressões, em meio às lutas. Não que nós devemos abandonar o mundo, mas o Senhor nos colocou aqui para influenciar vidas. O Senhor nos chamou para influenciar a sociedade. O Senhor nos chamou, nos colocou o seu Espírito Santo para testemunhar do seu poder e mostrar a diferença nas nossas atitudes, mostrar a diferença nas nossas palavras, mostrar a diferença no nosso viver e buscar com integridade, com retidão, com os pés firmes, não abrir mão de honrar a Deus. Estava lembrando de uma ilustração que há muito tempo eu vi quando era adolescente, então não faz tanto tempo assim. Quando eu vi essa ilustração, quando eu estava na classe dos embaixadores do rei, na organização Embaixadores do Rei, eu me lembro uma vez que um pastor que veio fazer um estudo para a gente, falando sobre integridade, falando sobre ser crente de verdade, falando sobre a santificação, e ele contou uma ilustração muito interessante. Diz que numa escola bíblica dominical, numa classe de adolescentes, na classe de jovens, ele disse que havia um rapaz, um jovenzinho, um adolescente, um jovem, e o Joãozinho, ele era muito consagrado. Era um jovem muito integrado, era um jovem muito temente. Ele ia sempre para a escola bíblica dominical com a sua Bíblia, com a sua revistinha da escola bíblica dominical. E os outros amigos ali da escola bíblica dominical queriam então pegar o Joãozinho, queriam então tapear o Joãozinho. Então o Joãozinho chegou, sentou na classe da escola bíblica dominical, o professor ainda não havia chegado. E eles planejaram o seguinte: vamos pegar o Joãozinho agora? Vamos. E eles foram à janela ali da sala e começaram a gritar: olha, Joãozinho, tem um leão voando, olha lá, tem um elefante voando, olha só quantos animais estão voando. E Joãozinho então saiu correndo da sua cadeira, largou a Bíblia e foi até a janela. E ele: cadê o elefante voando? E eles começaram a rir, começaram a debochar do Joãozinho. E eles disseram: você acreditou mesmo que o elefante estava voando? Que o leão estava voando? Ele: eu acreditei, porque é mais fácil um elefante voar do que um cristão mentir. Meus amados, como nós precisamos viver na verdade.
como nós precisamos assumir os nossos erros, como nós precisamos confessar os nossos pecados. Não é tarde. Hoje você pode se arrepender. Hoje você pode recomeçar. Hoje você pode firmar os seus pés na integridade de amar, de servir ao Senhor. E a cada dia, não sou melhor que você, nós temos a cada dia vencendo as lutas, vencendo os obstáculos, vencendo as tentações, mas lutando para permanecer os pés firmes. Às vezes vacilamos, às vezes caímos, mas quando buscamos e vivemos a integridade, nós corremos para o trono da graça de Deus, nós confessamos o pecado ao Senhor e nós nos arrependemos e pedimos: Senhor, não quero mais errar neste ponto, não quero mais errar nesta área da minha vida. E como nós precisamos de famílias, de homens, mulheres, jovens, adolescentes, que não se envolvam com o mal, mas que fale a verdade, que viva a verdade para a glória de Deus. Meus amados, e nos versículos 6 ao versículo 8, nós podemos observar ali aquilo que o mundo não quer. Olha só o versículo 6 ao versículo 8. Lavo minhas mãos na inocência. É assim que me aproximo do teu altar, ó Senhor. O mundo hoje não quer se aproximar de Deus. O mundo hoje não quer temer ao Senhor. Versículo 7. Para entoar louvor em voz alta e proclamar todas as suas maravilhas. O mundo está calado, não quer proclamar os louvores ao Senhor, não reconhece as maravilhas de Deus, não sabe louvar ao Senhor, apenas cantam. E ele começa no versículo 8, Senhor, eu amo a tua habitação e o lugar onde a tua glória reside. O mundo não quer estar na presença de Deus. O mundo não quer, é tudo que o mundo não quer. Deus não quer temor, não quer entregar. Davi diz, tenho nada a ver com este mundo. Eu habito na presença de Deus. Ser íntegro, buscar integridade, viver em retidão, é viver na presença do Senhor. É honrar o Senhor. Não é fácil. É muito difícil. Há muita luta, é cada dia. Mas quando nós buscamos, quando nós assumimos, quando nós lembramos do que Jesus fez por nós, quando nós lembramos do amor de Deus por nós, quando nós lembramos o quanto Deus nos ama, então eu busco essa integridade, essa retidão e sirvo ao Senhor. E nós não podemos, meus amados, vacilar. Se vacilar, imediatamente confesse os seus pecados. Muitos irão nos acusar, muitos serão acusados pelos nossos erros. Como Davi foi acusado, mas ele disse diante do Senhor, eu me arrependi, Deus perdoou os meus pecados, Deus sabe que eu não estou envolvido mais com o pecado, Deus sabe que eu estou lutando, Deus sabe que eu estou perseverando diante de Deus, a minha integridade. E quando me torno íntegro diante de Deus, automaticamente eu sou íntegro no meu casamento, no meu relacionamento com os meus amigos, eu sou íntegro no meu dia a dia, eu sou íntegro nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Louvado seja Deus por isso. Mas a terceira lição importante, nós podemos aprender aqui. Declarando a integridade a Deus, mantendo os pés firmes, em nada temer diante de Deus. Que coisa linda. Olha os versos 9 ao verso 12. Não me leves para juntos dos pecadores, nem me deis o destino dos sanguinários, cujas mãos praticam crimes e cuja destra paga subornos. Eu, porém, ando com integridade. Mais uma vez ele reafirmando com Deus, resgata-me, tem compaixão de mim. Meus pés permanecem firmes em retidão na assembleia. Bendirei ao Senhor, glorificarei o nome do Senhor. Davi não teme a pressão aos homens, as coisas, mas teme diante de Deus. Se você observar no capítulo 27, dos versículos 1 a 3, Davi lhe relata algo interessante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram.
Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. É uma demonstração com os pés firmes na sua integridade a Deus. Demonstrando os pés firmes da sua integridade em amar a Deus, em honrar a Deus acima de todas as coisas. E como nós precisamos isso, como eu tenho buscado isso a cada dia, buscar ser fiel ao Senhor, ser íntegro diante do Senhor, confessando os meus pecados ao Senhor, chorando pelos meus erros, pedindo perdão ao Senhor, para temer ao Senhor e reverenciar o Senhor, honrar o Senhor, colocá-lo como prioridade na minha vida, colocá-lo como prioridade nas minhas atitudes, colocá-lo como prioridade nas minhas palavras, porque Ele é Deus, eu sou servo, Ele é o Pai, eu sou filho adotivo para a glória de Deus. Jesus é a nossa justiça. Só Jesus, através da sua integridade, posso ser íntegro por inteiro a Jesus. A justiça de Jesus é a minha justiça. Não temos nada a temer, porque o amor de Jesus nos livrou da ira de Deus. Deus é justo. Jesus levou a nossa morte, nossa dor, através de Jesus na cruz. Não tenho nada a esconder. Tenho nada a ver com este mundo, mas fazer a vontade de Deus. Nada a temer, porque Jesus nos libertou da morte. Porque Ele é o Senhor. Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Demonstrar uma vida íntegra, uma vida com retidão, é demonstrar uma vida de transparência, uma vida de luta, uma vida de perseverança, uma vida clara, objetiva diante de Deus. Uma vida que se prostra diante do Senhor, arrependido dos seus pecados, clamando, reconhecendo a grandiosidade de Deus. Nunca seremos íntegros. Sempre vacilamos. Não sou 100% íntegro, mas permaneço com os pés firmes no chão. Buscando a Jesus, sempre um renovo a cada manhã. Buscando a Jesus sempre a oportunidade. Vivendo sempre na presença do Senhor, buscando a ser melhor a cada dia, de amar ao Senhor a cada dia, de falar das suas maravilhas a cada dia, de evangelizar a cada dia, de ganhar vidas para o Senhor Jesus a cada dia e demonstrar que viver ao lado de Jesus é a melhor escolha. E viver ao lado de Jesus, podemos nos tornar íntegros. Viver ao lado de Jesus, podemos vencer os obstáculos. Viver ao lado de Jesus, poder firmar os pés em meio às tribulações, firmar os pés em meio às perseguições, firmar os pés em meio às tribulações, às pressões desse mundo, honrando a Deus acima de todas as coisas, vivendo com integridade, declarando. Por isso, nessa noite, levante-se, firme-se em Jesus, declare sua integridade a Jesus. Fazer-se na sua palavra, no crescimento da sua palavra, no poder da sua palavra, em oração, em quebrantamento, em arrependimento e buscar a cada dia honrar a Deus, ser íntegro diante de Deus, ser transparente diante de Deus. Que coisa maravilhosa, quantas expressões lindas do salmista. As pessoas podem falar, mas Deus conhece como está o meu coração diante dele. Deus conhece o meu trabalho, Deus conhece Deus conhece a minha integridade, Deus conhece o meu desejo de poder honrá-lo a cada dia mais para a honra e para a glória do nosso Deus. Não é tarde, não importa quanto tempo você é crente em Jesus, mas você tem sido íntegro, você tem sido reto, você tem honrado o amor de Deus na sua vida. Vacilamos, sim, mas não fique caído. Levante-se em nome do Senhor Jesus. Firme agora os seus pés na rocha que é Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas palavras do Senhor Jesus. Recomece a partir de hoje uma vida íntegra diante de Deus, uma vida transparente. Confesse os seus pecados, peça ao Senhor para examiná-lo, peça ao Senhor para sondá-lo, peça ao Senhor para sondar no íntimo do seu ser. Peça a Ele para mudar
Pede Ele para fortalecer e viva na integridade diante de Deus. É isso que o salmista nos ensina. É isso que eu tenho buscado a cada dia. É isso que muitos irmãos têm buscado a cada dia. Seja íntegro. Declare a sua integridade, a sua honestidade diante de Deus. Não diminua o seu amor por Deus pelas circunstâncias, pelos que falam de você. Não diminua o teu amor por Deus mediante tantas coisas que você ouviu, que você tem ouvido. Por isso, firme a sua mente, firme o seu coração na palavra de Deus, na intimidade com Deus, em crescimento com Deus. Firme os seus passos em Jesus. Firme os seus pés na retidão. Vamos orar? Feche os seus olhos. E comece nesta noite. Você que ainda não é crente em Jesus, você está conosco nesta noite. Busque ao Senhor uma integridade. Arrependa dos seus pecados. Peça ao Senhor para sondar o seu coração, para examinar o seu coração. Firme os seus passos, firme os seus pés em Jesus. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, tanto tempo na igreja, às vezes desanimado porque errou, às vezes triste porque ouviu alguma coisa que te entristeceu. Levante-se, firme os seus pés em Jesus. Firme-se nas palavras do Senhor. Declare a sua integridade a Deus, através do seu amor a Deus, não compactuando com as coisas desse mundo. É difícil, porque hoje o que é certo é errado, e o que é errado é o certo. Não abre mão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Viva na integridade, vive na honestidade diante de Deus. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Nesta noite, sonde o nosso coração. Examine o nosso coração. Examine, ó Deus, no nosso mais profundo, o nosso ser. Queremos, ó Deus, andar em retidão. Queremos declarar, ó Deus, a nossa integridade ao Senhor, amando o Senhor. Caminhando firmes nas palavras do Senhor. Nos arrependendo dos nossos pecados. Confessando ao Senhor. E tendo o Senhor como único Deus. Um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos firmar os nossos pés. Queremos declarar a nossa integridade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Declare a sua integridade a Deus. Vale a pena. Seja fiel.